10. João capítulo 20, versículos do 3 ao 10. Se quiser colocar também aí, o pessoal vê. Pedro saiu, então, com outro discípulo, e se dirigiram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Inclinando-se, viu as faixas de linho por terra, mas não entrou. Então chega também Simão Pedro, que o seguia, e entra no sepulcro. Vê as faixas de linho por terra e o sudário que cobrira a cabeça de Jesus. O sudário não estava com os panos de linho no chão, mas enrolado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido que, conforme a Escritura, ele devia ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Então, dona Vera, deixo agora a palavra com a senhora, né? Se você quiser apresentar. Podemos? Sim, podemos. Bom, para mim assim, é um prazer, eu só tenho que agradecer esse convite, porque falar do Santo Sudário, ainda mais no dia de hoje, né, o Domingo da Misericórdia, é um momento assim, muito especial. Então, eu queria lhe agradecer muito, agradecer a Renata, que fez esse contato, e realmente é um prazer. O Sudário, para mim, falar do Sudário é assim, uma alegria. Eu estou estudando Sudário desde 2013, mais ou menos, na época da Jornada Mundial da Juventude, que eu fui guia da exposição do Santo Sudário, aqui no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E aí, a partir daí, foi assim, no que eu estava estudando, eu senti uma emoção muito grande. E a partir dessa emoção, eu comecei a estudar, eu acho que aí aquela linha científica que a gente tem, né, de querer me aprofundar mais, e aí eu fui estudando, até que, num determinado tempo, realmente eu achei que eu precisava me aprofundar um pouco mais. Aí foi quando eu comecei agora o curso, né, em 2019, no Ateneu Pontifício Regina Apostolorum de Roma. Eles têm uma parceria com Turim, então os professores são os professores de Turim e os professores de Roma também. Então está sendo assim, ele termina acho que é em agosto, e tem assim níveis assim de mestrado mesmo, porque são para cada cadeira que a gente passa, são trabalhos que tem que fazer assim, no mínimo de 10 a 30 páginas, com uma bibliografia também no mínimo de 5 livros, então é bastante complicado. Mas, eu estou muito feliz por estar aqui, e vamos começar a falar desse homem de Sudário, e eu vou pegar um gancho do Evangelho de João, porque no momento em que ele deixa, né, enrolado, né, o lençol, o que a gente pensa? Quando a gente sai da mesa e a gente acabou, né, a gente dobra o guardanapo. Mas se a gente, por exemplo, a gente se levanta porque a gente vai fazer alguma coisa e volta, a gente deixa displicentemente aquele lençol em cima da mesa. Então, é exatamente esse o significado daquele largado, né, no sepulcro, jogado ali, significando que ele vai voltar. Então, vamos ao quem é o homem de Sudário. Deixa eu virar aqui a câmera. Vou começar explicando-nos também o que é o Sudário, né? Sim. O mais importante, né, que a gente sempre... Porque eu tinha, assim, toda vez que eu falava Sudário, era assim, uma comoção, ainda é. Mas, assim, é muito... Eles colocam isso lá no Ateneu, que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente apresenta o Santo Sudário, porque ele, por si só, ele já leva a piedade e a devoção. Então, é importante que a gente tenha um olhar, né, vamos dizer assim, dessa misericórdia de Deus, para que a gente não faça deste lençol assim, só a piedade, só a devoção. Que a gente olhe muito mais por trás desse lençol, que a gente consegue ver que é um lençol, como a gente pode ver aqui, é um lençol que envolveu o corpo de um homem, isso que a gente sempre tem que falar,
de um homem que tem características de que foi crucificado, flagelado e crucificado. Esse lençol, ele envolveu esse homem, tá? E ele tem marcas de frente e de verso num único lençol, como a gente pode aqui ver representado. Essa é uma pintura de Della Rovere que mostra como ele foi envolvido. O sudário, ele fez um caminho muito grande até chegar hoje em Turim, que ele hoje está em Turim. Então, ele saiu de Jerusalém, ele passou por Edessa, Constantinopla, foi para Liré, na França. De Liré, ele foi para Chambéry, e de Chambéry, enfim, ele termina em Turim. E nós temos assim, dois momentos Hoje ele se encontra na Catedral de Turim. No Duomo de Turim, exatamente, na Catedral de Turim. Então, para ele chegar em Turim, ele fez todo esse caminho. Mas nós temos dois momentos que são muito importantes na identificação desse lençol sepulcral, que está descrito nos evangelhos e corresponde à paixão de Cristo. O primeiro momento foi a descoberta desse lençol em 525 em Edessa, porque ele aparece em Edessa pela primeira vez no século I, quando o rei Abgar estava com lepra, e ele pede, então, a um dos seus funcionários para irem até Cristo pedir que ele fosse até lá para curá-lo. Só que foi exatamente no momento em que Cristo tinha morrido, e então levam até ele, possivelmente, esse lençol, e aí o rei se converte ao cristianismo, só que a partir, depois da morte de Abgar, os seus descendentes caem no paganismo e o lençol desaparece. Ele só vai aparecer em 525, que é essa foto daqui, após uma enchente que eles tiveram que fazer a reconstrução da cidade, eles descobrem o manto, né, que nessa época passa a se chamar mandilion, que mesma coisa que lençol. Então, eles descobrem esse mandilion num dos portais, uma das portas da cidade de Edessa. Depois Edessa, o mandilion é levado em 944 para Constantinopla, e depois de Constantinopla, em 1204, Constantinopla é saqueada na Quarta Cruzada, e o mandilion, então, desaparece, e existe, então, um que a gente chama de buraco negro de 150 anos, onde ele só vai aparecer em Liré, na França, em 1353. Existe uma corrente que diz que estava nas mãos dos templários, e isso hoje já está, pelos estudos mais recentes, mostrando que, na realidade, ele foi para Atenas, de Constantinopla, ele foi para Atenas, ele caiu nas mãos de Otton de la Roche, que era o chefe da Quarta Cruzada, e aí, então, o mandilion passa, então, para a família de Otton de la Roche e vai passando, né, para os seus descendentes. Então, até chegar em Liré, na França, quando a neta de Otton de la Roche, ela dá como dote de casamento dela com Godofredo de Charny, o Santo Sudário. E aí, então, ele passa a ser exposto. A primeira exposição sindônica foi em 1357, teve várias confusões aqui, porque teve um arcebispo, que era o Pierre d'Arcy, que não queria aceitar o mandilion, né, o sudário, até que o Papa Clemente VII, então, falou que seria uma rota de peregrinação, sim, Liré. Depois, futuramente, ele vai para as mãos da Marguerite de Charny, e ela, então, ela vende o sudário para a família de Savoia, e aí, então, ele vai parar em Chambéry, na França. Depois ela foi excomungada. Ela trocou o sudário por um castelo. Então, ela é excomungada, posteriormente, depois desse fato, acho que um ano depois, ela é excomungada, e o sudário, então, passa a pertencer à família de Savoia. Então, a primeira localização do sudário é em Chambéry, na França, pertencente à família de Savoia. E ele passa, ele só passa para as mãos do Vaticano em 1983, quando Humberto de Savoia deixa em testamento o sudário ao Vaticano. Só que em 1532... Em que ano ele vai para o Vaticano? 1983. 83? Sim. Agora não é recente, né?
Em 1532, ele estava guardado na capela de Chambéry, guardado dentro de uma urna de prata, e ocorre, então, um incêndio na capela de Chambéry, que são as marcas que a gente vê, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Mas um fato curioso na chegada dele a Turim nos remete a um momento que nós estamos passando agora, porque estava havendo uma peste em Milão e que estava dizimando toda a população de Milão. Então, São Carlo Borromeu, ele quer ir até Chambéry em peregrinação para venerar o sudário, para que houvesse o término daquela praga. E aí, então, a família Savoy, como ele já era muito idoso e ele estava com várias pessoas nessa peregrinação, então a família Savoy opta por transferir o sudário para Turim, que também na época já era uma capital. Então, o sudário é transferido então para o Duomo, para a Catedral de Turim, em 1578, para que São Carlo Borromeu, junto com os peregrinos, possam fazer essa veneração ao Santo Sudário e pedir o final da peste que estava dizimando a cidade de Milão. E foi exatamente o que aconteceu aqui no sábado de Aleluia, quando o Papa permitiu que Dom Cesare Nocilia expusesse, né, para o mundo todo o sudário de Turim. E nós podemos, naquele momento, todo mundo, literalmente, pôde fazer uma oração pedindo o término dessa pandemia que está acabando com várias pessoas no mundo. Bom, o sudário, então, ele é um lençol de linho puro, ele tem 439,5 a 442, isso aqui varia por causa da elasticidade pequena que tem o sudário e pelo fato dele ter sido tracionado em alguns momentos, por 1,10 a 112,3. Ele é um lençol de linho puro, na época ele era branco, porque era costume judaico, quer dizer, você tinha que ter um lençol de linho puro, não poderia haver a mistura de linho e lã, porque essa mistura de linho e lã era considerada como se fosse uma maldição satânica, isso está descrito no Talmud. Então, por isso é que todo o judeu que era sepultado, ele deveria ser sepultado num lençol de linho branco. Só que esse lençol, primeiro eu vou mostrar aqui as características eu mostro depois, só que ele tinha uma característica muito especial na confecção dele. Ele foi confeccionado nesse padrão aqui, que é o que a gente chama de espinha de peixe, onde 3 fios passam por dentro de um, e é um tramado extremamente difícil de fazer e extremamente caro. Então, ele era praticamente utilizado somente para os reis. Foi encontrado um lençol, uma mortalha desse tipo, de um faraó do Egito. E então vê-se que para uma pessoa ser vamos dizer assim, embrulhada, né, nesse lençol, ele tinha que ser uma pessoa de muitas posses e tinha que ser uma pessoa realmente real, porque senão teria que ser num lençol que não fosse tão caro. O lençol, o tear que confeccionou foi um tear parecido com esse daqui e que está exposto também no Museu de Turim, Museu do Sudário, lá em Turim. Nós vemos assim várias manchas no sudário, né, como a gente pode observar, que a primeira imagem que a gente vê é a imagem dupla, né, de um homem de frente, olha os braços aqui, os pés, e a parte das costas com os pés aqui. Além dessa imagem dupla de frente e verso no mesmo lençol, nós temos essas 8 manchas de incêndio, que são buracos, né, que ocorreram na época do incêndio de Chambéry, na França. Nós temos também aqui alguns halos que vocês podem ver aqui, olha, em correspondência eu botei aqui mais forte, que são os halos de água na tentativa de apagar esse incêndio de Chambéry. Então, além desses buracos e da própria queimadura que tem no sudário, nós temos também essas marcas daqui de água. Além desse incêndio de 1532, nós temos essa outra marca aqui, olha, que é uma marca que a gente chama de 3 invertido, que a gente pode observar aqui, olha. Ó, vemos aqui e vemos aqui também.
Tá? Então, nós temos 4 marcas dessa, que é chamado o L invertido. E esse daqui também foi um incêndio que aconteceu anterior a 1192. Esse aqui é um aumento do que a gente chama de manuscrito Prey, que é um manuscrito, é uma miniatura que está em Budapeste, na Hungria, e ele data de entre 1192 a 1195. E a gente consegue ver aqui a representação desse L invertido e também a trama de espinha de peixe. Então, se isso aqui data de 1192, então jamais o sudário poderia ter sido confeccionado na Idade Média. Isso a gente vai ver mais para frente. Além dos buracos, além das marcas de incêndio, nós podemos observar também aqui as manchas de sangue presentes no sudário. Eu vou mostrar essa imagem daqui e depois vocês vão entender essa imagem, que é a imagem positiva do sudário, que é a imagem real do sudário. É uma imagem, vamos dizer assim, revelada, mas ela se comporta como imagem negativa. Então, todo lado que está desse daqui é o contrário, tá? Como se fosse uma imagem espelho. Então, nós vemos aqui a mancha, né, da transfixação da lança, está aqui, olha, do lado direito, os braços cheios de sangue e os pés. E da mesma forma, aqui na parte de trás, a parte da cabeça, a parte da cintura, também cheia de sangue, e aqui dos pés também. Como eu tinha falado inicialmente, existem 2 momentos assim, muito importantes no desenvolvimento dos estudos do sudário. O primeiro foi o descoberto em Edessa, que alterou toda a iconografia cristã a partir daquele ano, porque antes, nós vamos ver também, o Cristo era representado como se fosse um rosto romano. E a partir da descoberta do Mandilon em Edessa, isso muda. Em 1898, estava acontecendo uma festa que comemorava os 400 anos do Duomo de Turim, comemorava também as bodas de Vítor Emanuel III e comemorava também 300 anos da confraria do sudário. Então, nesse ano, foi feita uma ostensión pública do sudário e foi também, eles fizeram assim, tentaram ver quais as pessoas que poderiam fotografar o sudário. Então, coube a esse advogado, o Secondopia, fotografar nessa máquina aqui, que também está no Museu de Turim, e essa imagem aqui também, fotografar o sudário pela primeira vez. Então, a primeira fotografia foi feita no dia 25 de maio, antes dos portões se abrirem. Então, ele tirou essa primeira fotografia e os portões se abriram e aí ele saiu correndo para revelar essa fotografia. Qual foi o espanto dele quando ele revela a fotografia e ele vê esse rosto daqui? E aí aquilo realmente causou uma grande comoção a ele e a todos que presenciaram. E a exposição foi do dia 25 de maio até o dia 2 de junho de 1898. A segunda fotografia, então, foi feita no dia 2 de junho, aí já então de corpo inteiro, e a mesma coisa aconteceu, em que a gente pode ver perfeitamente como se fosse uma imagem revelada, a imagem no negativo. Essa aqui é a parte da frente e essa aqui é a parte das costas. Então, essa foi a primeira propriedade do santo sudário, quer dizer, a propriedade da negatividade, onde o negativo se comporta, na realidade, como uma imagem positiva. Tanto que o lado correto dos braços e das pernas é sempre o lado, a imagem no negativo. Pelo desenvolvimento dos estudos e dos aparelhos que a gente... O sudário é o objeto mais estudado de toda a humanidade. Existe essa cadeira chamada sindonologia, e dentro da sindonologia nós temos assim, inúmeras especialidades que estudam. Esse estudo daqui foi feito em 1978, quando um grupo de 40 americanos se juntaram
não só americanos, mas eles juntaram, quer dizer, foi nos Estados Unidos, mas eles uniram os melhores profissionais de todo o mundo para poder fazer um estudo do Santo Sudário. Então, um físico da NASA, o John Paul Jackson, e um engenheiro da NASA, o Eric Jumper, resolveram pegar uma imagem, uma foto do sudário, e eles colocaram essa foto do sudário num analisador de imagens da NASA chamado VP8. E qual foi a surpresa deles? Que eles viram que essa imagem praticamente que saía do lençol, como nós podemos ver aqui, caracterizando então uma imagem tridimensional. A terceira propriedade seria a propriedade da translucidez, em que o sudário se comporta como se fosse uma radiografia. Tá? Nós podemos identificar aqui 4 dedos da mão esquerda e 4 dedos da mão direita. Mais tarde eu vou explicar o porquê dos 4 dedos. E além daqueles 2 incêndios que ocorreram, houve ainda um outro incêndio em 1997, quando o sudário já estava na Catedral de Turim, em que a catedral pegou fogo em dezembro, acho que foi 3 para 4 de dezembro, só que ele, graças a Deus, ele não sofreu nada. Só que as pessoas que estavam ali naquele momento na catedral, todas elas foram chamadas para prestar depoimento. Um dos depoimentos foi de Aldo Guerreschi, e ele falou que conforme mexiam o sudário, que é como se ele visse que uma imagem se levantava, ora a imagem aparecia e ora a imagem desaparecia. Então, Petro Suns, que é um holandês, achou que isso seria compatível com imagem holográfica. Então, ele submeteu uma foto do sudário em gravação de holograma, e aí ele viu realmente que o sudário teria a 4ª propriedade, que seria a propriedade holográfica. A gente consegue realmente ver como se fosse o corpo inteirinho, mais do que tridimensional, realmente como se fosse uma pessoa que estivesse na nossa frente. Então, como eu tinha falado para vocês, os 2 momentos das fotografias foram o rosto de Edessa e a primeira fotografia. Então, a partir do rosto de Edessa, que apareceu, do Mandilion de Edessa, que apareceu em 525, a gente vê uma mudança, né, da face de Cristo. Aqui nós temos um Cristo representado do 5º século, que é esse rosto redondo, como se fosse um rosto romano, e a partir, então, do descobrimento desse Mandilion de Edessa, muda toda a iconografia. Nós temos aqui esse Cristo Pantocrátor do século VI, nós temos aqui uma moeda bizantina do século VIII, esse aqui um Cristo Pantocrátor também do século XII, esse aqui do 11º século, mas sem dúvida um dos mais importantes é esse daqui, que é esse aqui, que é o Cristo Pantocrátor que está no Monte Sinai, foi do século VI. Em que, segundo o critério forense, ele tem mais de 250 pontos de congruência, quer dizer, de similaridade com o rosto do sudário. Isso só foi possível através dos aparelhos atuais que nós temos. Mas essa mudança iconográfica, ela dependeu, sem dúvida, do Mandilion de Edessa. Essa moeda bizantina, ela tem 150 pontos de congruência com o rosto do sudário. Então, nós podemos ver como a iconografia mudou a partir do descobrimento desse Mandilion ou deste sudário. Nós temos ainda aqui esse Cristo Pantocrátor do século VI, que está em Ravenna. Aqui nós temos o Imago Pietatis em Constantinopla do século XII. E uma coisa interessante aqui nessa imagem do Imago Pietatis, que é como se Cristo estivesse saindo do sepulcro, tá? Se vocês observarem, eu vou chamar atenção para isso aqui. Vocês podem ver a mão direita sobre a mão esquerda. Mas no sudário a gente observa a mão esquerda sobre a direita. Só que aqui, nesse momento, eles só conheciam a imagem que eles viam, que era a imagem do sudário. Aqui é uma representação, um desenho, né? Acho que me parece é uma pintura, da chegada do Mandilion em Constantinopla. E aí nós podemos observar ele aqui já
não dobrado, quer dizer, ele mais esticado, porque até essa época ele ficava dobrado em 4, então só o rosto que aparecia. A partir daqui, de Constantinopla, ele passa a ser exposto de uma forma mais inteira, e aí, a partir daqui, que se muda a iconografia dos crucifixos, que passam a ter, então, não só o rosto, mas também ele completo, ele inteiro. Aqui nós podemos ver, então, o rosto, como se fosse o rosto de Cristo, abençoando o imperador de Constantinopla. Aqui nós vemos uma representação da Paixão de Cristo. Essa representação daqui é do século IX. Tá? Então, eu estou chamando atenção para todas as datas, tá? Que é para depois a gente chegar lá no teste do carbono 14. Muito bem. E aqui nós temos, então, o código PREI, que data de 1192, aquele que eu mostrei só um pedacinho, que está aqui, olha. Cristo também com a mão direita sobre a mão esquerda, deitado. Tá? A representação também tem espinha de peixe, como se fosse uma espinha de peixe, o lençol. E o L, que eu tinha mostrado do outro lado, da outra vez, um maior aumento. Então, o STURP, que foi esse grupo, né, que se reuniu nos Estados Unidos, que tinha os melhores profissionais de cada área. Então, nós tivemos o Avino Andani, que era um botânico da Faculdade Hebraica de Jerusalém, o Max Frei, que era um criminólogo suíço, porque, na realidade, o sudário é testemunha de um crime, por isso é que foi chamado um criminólogo suíço, Max Frei. Nós temos o Barry Schwartz, que foi o fotógrafo oficial dessa época daqui, e que era um judeu, e que ele também se converteu nesse momento. Então, não foram chamados católicos ou cristãos, foram chamados os melhores profissionais para que, de uma forma isenta, eles pudessem analisar e estudar o tecido, o linho, o que ele continha, e estudar a imagem. Aqui nós vemos, então, no estudo da imagem, o que a gente observa? Aqui nós vemos, olha, aqui nós temos a planta do pé, isso aqui é a região do pé, e que nós temos a planta do pé direito, que foi o pé que ficou na cruz, e o pé esquerdo sobre o pé direito. E desse lado aqui, nós temos as manchas de sangue do sudário, e ele marcando, né, esse linho. Esse fenômeno da realização da imagem, como é que ela se formou? Hoje, né? Porque o sudário que a gente sabe hoje não é o que a gente vai saber daqui 1 ou 2 anos, mas até o momento a imagem ela foi formada por oxidação e desidratação do linho. Houve provavelmente uma descarga de energia extremamente forte e muito breve, porque se ela tivesse sido prolongada, ela teria queimado o linho. E a imagem do sudário ela tem a característica de ser de dupla superficialidade, porque a imagem ela é superior tanto como se diz, ao sangue, quanto ao pólen, quanto as outras imagens que estão presentes no sudário. Então, essa imagem superficial, ela está com 20 micrômetros da superficialidade, e cada fio que está comprometido com a imagem, ele tem 0,2 micrômetros da imagem. Então, é o que a gente chama de dupla superficialidade do sudário. Então, nesse STURP, eles fizeram um estudo, né, de vários pólens que estavam presentes no sudário. Então, nós podemos, está todo ele marcado, tá? Tem vários pólens aqui, que eu não vou me deter muito nisso, só vou falar que tem 2 que são muito importantes, que são os pólens do Zygophyllum dumoso e da Gundelia tourneforte. Esse aqui eu vou chamar a atenção, ele foi descoberto na Faculdade de Múrcia, na Espanha, agora em 2016, porque esse pólen ele também foi encontrado no sudário de Oviedo, que está na Espanha. Então, vocês só prestem atenção para esses 2, que tem vários aqui, mas os 2 mais importantes são o Zygophyllum dumoso e a Gundelia tourneforte.
A palinologia foi feita pelo Max Frey, a botânica ela foi estudada não só pelo Avino Mandanin, mas também pelo Alan Wanger e pela sua esposa. Aqui nós temos algumas plantas, quer dizer, a impressão das plantas também está tudo marcado. A impressão das plantas no sudário. Aqui nós vemos o crisântemo, olha, ele está aqui. Aqui nós temos a pistacha lentiscus. Aqui nós temos a pistacha palestina, tá? E aqui o Zygophyllum dumoso. Por que a importância do Zygophyllum dumoso e da Gundelia tourneforte? A Gundelia tourneforte, ela foi encontrada, ela é um espinheiro, tanto a palinologia quanto a botânica, eles mostraram que são os pólens são daquela região do Mar Morto e de Jerusalém e Mar Morto, daquela região da Palestina, como a botânica também. Vou até voltar um bocadinho aí. Nos pólens foram encontrados 58 tipos, identificados 58 tipos de pólen. Desses 58 tipos de pólen, deixa eu voltar aqui. Desses 58 tipos de pólen, 30 deles são da região de Jerusalém e Mar Morto. 2 deles são da região de Edessa e de Constantinopla. E os outros da região da França e dos caminhos por onde o sudário passou. Então, voltando a falar da Gundelia tourneforte. A Gundelia tourneforte foi encontrado pólen dela na altura do ombro, e ela é um espinheiro daquela região do Mar Morto de Jerusalém. Então, até bem pouco tempo, se achava que ela teria sido a única na confecção da coroa ou do capacete de Cristo. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou falar que não foi só ela. Mas qual a importância da Gundelia e do Zygophyllum dumoso? Que são coisas que vão fechando junto com as descrições dos evangelhos. Tanto a Gundelia quanto o Zygophyllum dumoso, eles só florescem no período de março e abril. Período esse correspondendo exatamente ao período da Paixão de Cristo. Por isso a importância dessas duas plantas. Na análise eletrônica, hoje, essa análise foi feita com microscopia eletrônica. Ela hoje já está sendo realizada a nível atômico, para ver o nível de conhecimento, né, e de estudo do santo sudário. Foi descoberto mirra, aqui eu também vou explicar, foi descoberta uma grande quantidade de mirra no sudário. E o que eles viram também compatível com os evangelhos, que foi descrito que José de Arimateia e Nicodemos, no caso, ele levou em torno de 100 libras entre aloes e mirra. Aloes e mirra eram os aromas que se usavam no caso de sepultamento. No caso desse homem do sudário, como ele tinha morrido na sexta-feira e havia pressa de sepultá-lo por causa do Shabat que estava começando, então eles tiraram ele da cruz, colocaram um lenço no rosto dele, que também era um costume judaico. Provavelmente esse lenço, que quando ele saiu da cruz, esse lenço é o lenço de Oviedo. Eu não posso dizer provavelmente porque ele contém as imagens da face de Cristo, contém a face e contém o sangue, mas ele não contém a imagem do rosto de Cristo. E era costume judaico, quando você tirava alguém da cruz, você cobria o rosto dele. Então, voltando ao aloes e mirra. Então, foi colocado em torno de 100 libras desses aromas, e isso também era compatível com uma sepultura real, porque era uma quantidade tão grande e tão muito caro, que só um rei poderia receber essa quantidade de aromas. Foi descoberto também por microscopia eletrônica um glóbulo vermelho na altura do pé e também a presença de células epidermoides também na altura do pé. Foi encontrado também material terroso, um composto de carbonato de cálcio com estrôncio, que é o chamado travertina aragonita, e é um composto muito encontrado nas tumbas de Jerusalém. Aqui é outro problema que a gente vê.
Depois eu vou querer até voltar na marca de sangue que eu acabei, acho que pulando. Aqui das marcas de sangue, da moeda, até bem pouco tempo atrás, se definia que havia a presença de moedas no supercílio desse homem do sudário. Só que os estudos mais recentes hoje estão mostrando que não. Então, eles falavam que seriam os leptos, seria o de leptum liptus e o de leptus símpulo, que são moedas da época de César. Só que isso daqui seria um ato pagão. Então, pelo próprio costume funerário judaico, você não pode ter uma presença de uma coisa pagã, que seria uma moeda, misturada com uma pessoa que estava sendo, um hebreu que estava sendo sepultado, né? Então, isso daqui já é uma coisa contra. E a outra é que os estudos, os aparelhos mais recentes estão mostrando que, na realidade, se trata de uma pareidolia. Pareidolia é um fenômeno ilusório que a gente tem a gente consegue enxergar coisas a partir da nossa ilusão, da nossa mente. Então, é quase certo hoje, através dos estudos e dos trabalhos, que não haja a presença das moedas, até por conta de todo o rito funerário judaico. A parte do sangue, eu vou mostrar depois, eu não vou terminar para depois voltar, porque era muito importante. Bom, aí nós vamos ao teste do carbono 14. Esse teste do carbono 14, ele foi feito em 1988. Na época, foram enviadas amostras do sudário para análise para 3 laboratórios de Tucson, Oxford e Zurique, na Suíça. E aí o resultado veio que o sudário era, na realidade, uma farsa, essa foi a grande palavra, e que ele tinha sido confeccionado na Idade Média. Na realidade, hoje, 2019, 2015, 2019, a gente já começa a ver que a grande farsa foi o teste do carbono 14. Logo a seguir... Hoje existem essas duas teorias, né? Não, ela foi colocada já definitivamente descartada, eu já vou explicar por quê. Em 2005, as pessoas, quem estava estudando sudário ficou muito perplexo frente àquilo. Então, logo a seguir, Raymond Rogers estudou e ele viu que aqui no tecido, no resto que tinha ido, que havia uma mistura de goma, de tecido, que não era compatível com o verdadeiro sudário que ele tinha estudado, porque o sudário que ele tinha estudado não tinha vanilina, que vanilina é o composto final do linho. Então, em 2005, ele publicou isso na revista Termoquímica Acta, que a ausência de vanilina no restante do tecido comprovava que o sudário tinha mais de 2.000 anos. Então, a gente vê, eu vou chegar aqui mais próximo, que, na realidade, o sudário foi retirado de uma parte que tinha sido cerzida pelas Clarissas em 1534, quando ele pegou fogo em 1532, em 1534, as Clarissas cerziram. Então, parte das amostras que foram feitas foram dessa parte que tinha sido cerzida. Só que, além dos trabalhos de 2005, do Raymond Rogers, em 2005 também um matemático, Brunati, referiu que havia erro estatístico na análise das amostras. Em 2015, Pierluigi Baima-Bologna comprovou que as amostras enviadas para os laboratórios não tinham sido todas analisadas. E agora, enfim, em 2019, um trabalho estatístico, olha só, o trabalho estatístico da Universidade da Catânia, na Itália, comprovou que as amostras que tinham sido enviadas não tinham sido todas analisadas e havia uma total insignificância estatística. Portanto, o teste do carbono 14 estava matematicamente invalidado. Quer dizer, aí não se trata nem de um lado cristão, né? Era uma coisa matemática, estava sendo invalidado por uma outra especialidade. Segundo o costume judaico,
só judaico, mas Roma, toda vez que havia uma punição, esses condenados, eles eram submetidos, eles poderiam ser submetidos somente à flagelação, e aí, então, eles seriam flagelados e depois liberados, ou a flagelação faria parte de uma punição maior. Então, fazia parte também desse rito, tanto judaico quanto romano, você flagelar esse condenado. Normalmente, ele era flagelado encostado numa coluna, só que a diferença do rito judaico para o rito romano é que no rito hebraico seriam 40 flagelações menos uma. E no rito romano, isso ficava ao gosto, ou ao gosto dos carrascos, dos flageladores, ou então ficava na promulgação da pena. O instrumento que normalmente era utilizado era esse tipo daqui, que era um flagrum taxilato, que ele continha na ponta ou pontas de chumbo, ou então, o que era mais comum, eram vértebras de carneiro. Então, isso era, a pessoa era açoitada, e aqui nós temos a marca desse homem do sudário, as marcas dos flagelos. Aqui nós vemos um grande estudo que foi feito por Monsenhor Giulio Ricci, que ele marcou todos os flagelos que recebeu esse homem do sudário, tanto na frente quanto nas costas. Ele contou 372 feridas, isso na frente e nas costas. Mas, com certeza, isso é muito mais, porque as laterais elas não foram analisadas. Então, nós não temos ainda como precisar, talvez até futuramente, de repente, girando a imagem, se consegue ver. Mas hoje em dia se sabe que foram em torno de 121 golpes e 372 feridas. A coroação de espinhos. Os estudos recentes que têm sido feitos, eles mostram que pela quantidade de feridas que existe na cabeça desse homem do sudário, nós temos aqui na parte da cabeça a parte das costas e a parte da frente, são em torno de 33 feridas que foram contadas. Nós temos aqui a parte de trás da cabeça. Aqui na frente, nós vemos que houve a perfuração, e essa marca aqui é o chamado 3 invertido. Aqui. Essa é uma característica das imagens do sudário, esse 3 invertido. Tá? Então, nós temos aqui as plantas que hoje, né, a gente se sabe, foram a Gundelia tourneforte. Nós temos aqui o ramos licioides e os Ziziphus spina Christi, que foram os prováveis, as plantas prováveis na confecção desse capacete de espinhos, porque foi pelo estudo da parte dorsal da cabeça que eles viram que não era uma coroa como era representada na iconografia antigamente, que ele tinha sido coroado como o imperador bizantino, então com uma tiara dos imperadores bizantinos. Então, pelos estudos recentes, isso é que eu ia falar, eles estão vendo que pela quantidade de feridas que existe na cabeça, existe uma probabilidade da coroação de espinhos ter sido anterior à flagelação. Não existem relatos, pelo menos até agora, de outros condenados nessa crueldade que é a flagelação, esse rito, né, de punição romana ou judaica, que tenha havido alguma outra pessoa que tenha sido coroado. Na realidade, ele foi coroado porque ele foi chamado que ele era o rei dos judeus. Então, por isso que ele foi coroado com esse capacete, né, chamado similar às coroas bizantinas. Pela marca das costas, que a gente vê aqui bem, pela marca das costas, que a gente vê aqui também, olha, se viu que ele carregou um objeto muito pesado, que foi o patíbulo.
A gente vê algumas representações antigas que mostram Cristo carregando a cruz. Na realidade, fazia parte do rito, tanto hebraico quanto romano. O condenado ele levava o patíbulo, que é a trave transversal. Essa trave ficava ligada à perna através de uma corda. No caso deste homem do sudário, existe uma marca na perna esquerda compatível com essa ligadura aqui da corda, segurando, e, por sua vez, ele era ligado aos outros condenados, fazia parte do rito. Então, então ele está ligado aqui. Então, pelo movimento, o patíbulo ele tinha em torno, mais ou menos, de 40 a 50 quilos, e pela angulação, que foi em torno de 20 graus, eles viram o movimento do patíbulo. Tá? Então, segundo algumas visões, inclusive parece que foi para São Bernardo, foi dito que essa teria sido a maior dor que Jesus sentiu. Ele fala para São Bernardo. E quem tinha essa marca daqui, esse estigma, foi São Padre Pio. Tá? Que ele tinha esse mesmo estigma daqui dessa região do patíbulo. A crueldade do rito da crucifixão é uma coisa horrenda, horrorosa. É assim, é da gente passar mal quando a gente lê. Então, eles chegavam até o Gólgota, nem todos eles eram crucificados com pregos, muitas vezes eram utilizadas cordas, às vezes eram utilizados pregos e cordas. No caso deste homem do sudário, ele foi crucificado deitado, as mãos foram transfixadas com prego, similar a esse prego que está aqui. O prego, ele não entrou pela mão, porque a mão não suporta mais do que 40 quilos. Então, o prego entrou no espaço de Destô. O primeiro a descrever isso foi um cirurgião, Pierre Barbet, em 1923, se eu não me engano, 23 ou 43. Ele foi quem fez os primeiros estudos do Santo Sudário. Então, ele entrou aqui no espaço de Destô. No momento em que ele penetra, ele leva a uma contração do nervo mediano. E aí o que a gente pode observar aqui, que a gente vê a marca do prego nessa mão esquerda e aqui a mão direita embaixo. Aqui eu vou chamar atenção para uma coisa. Normalmente no rito funerário hebraico é colocado a mão direita sobre a mão esquerda. Por isso que vocês podem ver em todas as representações de crucifixos, nós vemos a mão direita sobre a mão esquerda. No caso do homem do sudário, ele tem a mão esquerda sobre a direita. Por quê? A mão esquerda, então a mão direita, quando ela vai, a mão esquerda, ela significa a justiça, e a mão direita, a misericórdia. No caso de Cristo, ele já era a própria justiça e a própria misericórdia. Então, por isso que ele tem a mão esquerda, que é a mão da misericórdia, em cima da mão direita, que é a mão da súplica divina, porque ele era a própria justiça e a própria misericórdia. Ele teve também os seus pés transfixados pelo prego. Existe uma dúvida que ainda não foi esclarecida com relação aos dois pregos. Não que ele tenha sido crucificado com um pé atrás do outro, um pé ao lado do outro, porque isso já vê que não, por causa da posição dos pés aqui no sudário. Mas existe uma possibilidade que é remota dele do pé direito ter sido pregado com prego, e o pé esquerdo ter sido pregado ao direito através de outro prego. Mas a hipótese mais certa é que tenham sido um prego só no pé e um prego para cada mão. Mas o que acontece aqui quando ele é pregado somente com a mão? Eles pregam a mão
E esse, depois que eles pregam, aí que eles vão colocar o prego nos pés. Só que eles levantam a cruz e com o peso da cruz o corpo cai. E a partir desse corpo pendendo na cruz, aí que eles vão pregar os pés. Então é uma coisa assim, extremamente dolorosa, que é o que a gente pode ver nessa representação desse Cristo que foi feito por Monsenhor Giulio Ricci, e que ele viu que o braço direito desse homem do sudário está praticamente que paralisado. Então, com a queda, com o peso dele caindo na cruz, ele deslocou o ombro e houve uma paralisia desse lado. Eles estudaram também o movimento do sudário na cruz através das lesões, dos ângulos de sangue. E a gente pode ver aqui que ele se abaixava e se levantava para respirar. Esse ângulo daqui foi de 35 graus, o que corresponde a um movimento de 30 centímetros no abaixar e no levantar. Era comum também no rito, tanto hebraico quanto romano, você colocar um apoio para os pés, que era chamado de supedâneo. Outras vezes era colocado um assento para o crucificado poder sentar. E às vezes ainda um cedile, que era uma madeira que se colocava entre uma perna e outra. O supedâneo, o assento e o cedile, eles prolongavam o sofrimento desse crucificado, porque ele teria, então, um certo apoio para ele poder respirar. No caso desse homem do sudário, ele não teve apoio. Tanto que as 7 frases que foram faladas na cruz foram frases rápidas, de quem tinha muita dificuldade para respirar. No momento em que ele abaixava, ele não conseguia respirar, porque fechava todo o movimento respiratório. Então, ele levantava para poder respirar. Então, o sofrimento porque ele passou foi um sofrimento, assim, horroroso. E após quer dizer, passado o período, como era a Paraskev, né, que era a preparação da sexta-feira, antes do sábado santo, antes do Shabat, eles teriam que acelerar a morte daquelas pessoas que estavam ali. Era outra rito, né? Você quebrar o joelho dos crucificados para poder acelerar a morte deles. Só que quando chegaram perto de Cristo, ele já tinha morrido. Então, era um outro costume romano você atravessar entre o quinto e sexto espaço intercostal com uma lança para poder se certificar que aquele homem tinha morrido. Então, nós vemos no sudário essa enorme mancha, ela tem 15 por 6 de sangue, né? De 15 por 6, e nós temos também a altura da lança, quer dizer, a abertura, ela tem 4,5 por 1,5, compatível com uma lança romana. O soldado que transfixou esse homem do sudário foi o que a gente sabe hoje que é São Longuinho. Então, caiu uma gota de sangue, ele não enxergava direito, ele tinha um defeito ocular, e na hora que caiu uma gota de sangue, ele ficou curado. E foi uma das pessoas que testemunhou o milagre da cruz. No momento em que saiu, que ele foi transfixado, é o momento do dia de hoje que nós estamos, que é o domingo da misericórdia. Doutora Vera? Oi. Doutora Vera, acho que o tempo agora vai cair na live, então a gente pede para que o pessoal também que está acompanhando, para que retorne também daqui a pouco, a gente está para concluir. Tá bom, porque está acabando. Isso.